Oi, minha amiga, que bom, tá começando mais um programa Saúde Feminina da sua Rede Mulher de Televisão. Hoje é quinta-feira, dia 24 de abril, e eu já vou abrir esse programa logo me penitenciando aqui, porque olha, eu cheguei aqui para fazer minha maquiagem hoje na Rede Mulher, já levei a maior dura, aquela cara assim, todo mundo me olhou torto, né? Porque ontem eu falei aqui que eu estava toda feliz com o meu cabelo, que o Esteban do Jacques Janine lá do Shopping Paulista que faz e tal, deu a maior ciumeira na maquiagem aqui. Porque assim, é o Esteban que corta, mas todo dia quem faz o meu cabelo é o Paulo, aqui da Rede Mulher, e quem faz a minha maquiagem é a Silvana, né? Então eles estavam todos assim comigo, então ó, já não precisa mais ficar assim comigo, sorrisos, por favor. Para não ficar com ciúme, porque é o Paulo que me penteia todo dia. Embora seja o Esteban, que há mais de 9 anos corta o meu cabelo nesse corte aqui. Que eu já falei que não vou mudar nunca mais, porque me arrependi até a alma. Pronto, falei. O negócio é o seguinte, nós vamos falar aqui da recuperação dos dentes e da recuperação da autoestima. As duas coisas juntas hoje, tá bom? Então, se você tem alguma pergunta para fazer, vai usando a nossa central de atendimento. 0 operadora 11 50 51 30 92 e 50 51 20 65 são os nossos telefones. E tem também o fax, que é 50 51 34 68. Estou esperando a sua pergunta para os nossos doutores aqui sobre recuperação dos dentes e da autoestima, né, das pessoas, tá? Então tá bom, vamos ver nossa efeméride de hoje. Ó, ontem eu falei da Shirley Temple aqui, né? Pois é, eu vou falar de outra Shirley hoje, porque em 24 de abril de 1934 nasceu a Shirley MacLaine, né? E eu vou aproveitar para mandar um beijo para Shirley, que é a esposa do nosso operador de caracteres, que também chama Shirley. Em 24 de abril nasceu então Shirley MacLaine, a atriz. Seu primeiro grande sucesso no cinema foi o Se Meu Apartamento Falasse, um filme que ela fez com o diretor Billy Wilder e estrelou ao lado de Jack Lemmon, né? Em 1960. Ela foi várias vezes indicada ao Oscar e finalmente faturou a estatueta em 1983 por sua atuação no filme Laços de Ternura, um melodrama onde ela faz a mãe de uma moça com câncer e namora ao mesmo tempo um astronauta frustrado, que é o Jack Nicholson. MacLaine é uma atriz versátil. Ela dança, canta, interpreta, tudo. E como se não bastasse, ela ainda estourou como escritora nos anos 80, quando escreveu livros esotéricos de autoajuda, né? E quando ela esteve no Brasil e foi entrevistada na TV Bandeirantes pela Marília Gabriela, ela mostrou que também entende de iluminação, porque foi ela que iluminou a própria entrevista, né? Para você ver que ela é versátil mesmo. Então, hoje é aniversário da Shirley MacLaine, nossos parabéns para ela, sempre maravilhosa, né? É isso aí. Agora quero ver aquele nosso indicador de saúde. Vamos lá, Marinaldo, pode rodar. Com o Multiteste Quick Screen, você confirma ou desmente o uso de drogas em 10 minutos. A Famatec possui um programa de encaminhamento para o tratamento do dependente químico. 0800 14 40 58. Você sabe que aqui no Saúde Feminina, a quinta-feira é reservada à saúde dos dentes, né? Hoje a gente vai falar sobre a recuperação dos dentes e da autoestima das pessoas, porque parece que tá com o dente meio assim não é bom, né, para nossa autoestima. Tô aqui com muita alegria com a doutora Alessandra Mazzoni, que é cirurgiã dentista, e com o doutor Adenir Ferreira Pinto, que é protético e dentista, mestrando em dentística restauradora e professor assistente da equipe do doutor Dirceu Vieira no curso de graduação, especialização e atuação. O doutor Dirceu Vieira também está aqui hoje, só que ele está atrás das câmeras. Obrigada, doutor, pela presença. Sabe que o doutor Dirceu e eu, já fazemos televisão juntos, nem vou contar quanto tempo, que é para não dedar a nossa idade. A minha, você sabe que eu não importo de dedar, mas a dele, eu sei lá se ele gosta.
Obrigada, viu, doutor? Fico muito feliz de ter o doutor Dirceu Vieira aqui. Bom, doutora Alexandra, reabilitação oral é tão complicado e tão caro assim mesmo quanto a gente pensa? Bom, em termos financeiros vai depender do planejamento daquilo que tem que ser feito, né? O que é uma reabilitação oral? É você restabelecer tudo aquilo que foi perdido. Começando pelos dentes, às vezes foram perdidas raízes, coroas, mais de um elemento, às vezes você perdeu a altura através de um desgaste, né, da perda da dimensão vertical, que seria essa altura aqui. Enfim, tem que ser feito um planejamento de tudo que foi perdido no decorrer dos anos, por diversos motivos, às vezes por um problema de canal, enfim. Tudo aquilo que ele já não tem mais na boca, que vai estar atrapalhando a função, né? Porque vai atrapalhar a fala, os movimentos da boca de modo geral e vai estar atrapalhando a estética também. Geralmente, essa reabilitação é feita com o uso de próteses. Essas próteses, elas podem ser as próteses fixas, quando a pessoa tem já a estrutura dental, suporte dental para fazer. E as próteses removíveis também tem que ter alguma estrutura dental remanescente, né? Quando a pessoa não tem mais nenhum dente, a gente faz a reabilitação com a prótese total, que é a chamada dentadura. Ou então a gente lança a mão também dos implantes ósseo-integrados e próteses sobre os implantes. Então isso seria, de uma maneira geral, a reabilitação oral. Implante e prótese sobre os implantes deve ficar bem carinho, né? Principalmente porque se a pessoa perdeu um dente só, não fica tão caro assim, porque você vai ter o custo de um implante, vale a pena. Mas mesmo assim, a pessoa que perdeu todos os dentes, se ela tiver condições financeiras de estar fazendo uma reabilitação com implantes, e não só financeiras, porque você tem que ver as condições ósseas desse remanescente ósseo, as condições de saúde geral dessa pessoa, porque muitas vezes ela não tem condições de fazer, não só financeiras, mas condições de fazer por problemas de saúde, por perda óssea, ela tem uma quantidade de óssea tão mínima que não cabe fazer um implante. Então, a gente tem que lançar mão de uma prótese total, de uma dentadura. Mas se ela tem esse dinheiro, quer dizer, aquilo que a gente já falou outras vezes, é um investimento a longo prazo, né? Um custo-benefício que hoje sai um pouco mais caro, mas ela vai ficar com isso pro resto da vida, se você dividir lá pelos 30, 20, 40 anos que ela ainda vai viver, não sai tão caro assim. O duro é você ter o dinheiro para bancar isso tudo de cara, assim. Então ainda é para poucas pessoas. Então, para as outras pessoas, o que a gente faz, doutora? A gente usa a dentadura, a velha e boa dentadura, né? É uma alternativa. Mas agora, essa velha e boa dentadura que eu estou me referindo, não tem nada a ver com aquela velha e boa dentadura que eu vi a minha avó botar no copo de noite, tem? O processo é o mesmo. Agora, hoje temos materiais de excelente qualidade que permite a gente restabelecer a função do paciente e também oferecer uma estética agradável, com materiais de boa qualidade também. Quer dizer, mas evoluiu, né? Bastante. Em termos de materiais, bastante. Quem usa prótese total, a famosa dentadura, reclama muito que escorrega, que não sei o quê. Como é que soluciona esse tipo de questão? Isso aí influencia, o que influencia a estabilidade da prótese um pouco é o rebordo do paciente. Então, as condições da boca desse paciente é um dado importante para a gente manter essa prótese estabilizada ou não. E os processos clínicos também, os passos clínicos, que vai de moldagem, da estabilidade dessa prótese, de cópia, de fidelidade desse molde, né? Então, fazendo um bom molde, então com certeza vai sair uma boa prótese. Então, a fixação dela se dá também no rebordo, através de uma boa moldagem. Uma pessoa que usa uma prótese total, assim, tanto em cima quanto embaixo, pode viver eternamente com ela ou fazer como a minha lembrança da minha avó, de noite tirar para dormir? Não, pode e deve ficar constantemente com ela. Então, tirar só para fazer higienização, então higienizar normalmente como se fosse os dentes da própria pessoa, 3, 4 vezes ao dia pelo menos, né? Mas nunca dormir sem ela, dorme com ela. Dormir com ela também? Com ela, pode beijar também? Pode beijar, deve beijar, né? Quem disse que quem usa prótese não pode beijar? Deve beijar muito mesmo, né? Olha, tem a Yara aqui de Pirituba, de São Paulo, que já telefonou aqui, já fez uma pergunta, onde pode ser encontrado tipos de tratamento odontológico gratuito? Eu vou pedir para o nosso operador de caracteres colocar para você, presta atenção, hein, Yara?
vai passar aí no rodapé do seu vídeo um monte de telefones. Olha lá, começou, ó. Lá na USP, tá vendo? Você pode ligar e se informar, porque existe sim o tratamento gratuito. O que pode acontecer é que você vai pegar uma filinha, mas se você não estiver morrendo de dor, dá para esperar, né? Principalmente se for para fazer. Dá para fazer prótese também nesses serviços gratuitos? Dá. Então, todas as faculdades, a maioria das faculdades mantém um serviço de atendimento à população carente, então geralmente é gratuito. Às vezes paga o custo de laboratório. Quando envolve alguma prótese, então o paciente paga apenas o custo de laboratório. Mas a maioria das faculdades, das instituições de ensino, como o Sindicato dos Odontologistas, a PCD, que é uma organização dos dentistas, né, uma associação dos dentistas, então várias organizações oferecem esse tratamento à população. Então é possível sim tratar, fazer prótese total, outros tipos de prótese, não só prótese total, implante, restabelecer a estética do paciente, então todo o tratamento odontológico. Olha que maravilha, minha amiga, ó, presta atenção, agora está o da Unisa, já tem o da Metodista, tá? Tem vários telefones aí para você se informar, ó, o MIP, lá nas universidades em geral, você encontra o atendimento odontológico gratuito, né, que é muito bom para quem não pode estar pagando os custos. No Castelo, que é onde nós trabalhamos, né? No Castelo, em Itaquera. Olha aí, tá vendo? Bastante lugares para você fazer tratamento gratuito. Bom, doutora Alessandra, existe algum caso em que não dá para reabilitar? Existe alguma boca que esteja tão destruída que não dá para pôr nem prótese? Olha, eu acho que a gente sempre dá um jeitinho, né? O que acontece é que você precisa ter a ajuda do paciente. O paciente tem que se conscientizar de que ele vai precisar voltar a usar, quer dizer, reaprender a falar com um novo corpo estranho na boca, porque na verdade o paciente que não tem mais alguns dentes, que às vezes ele perde um ou outro, ele já se habitua porque a musculatura já não tem mais aquele dente, então ela entra. E quando você reabilita, quando você recoloca, acontece dele dar umas mordidinhas na bochecha, morder a língua, porque a gente se acostuma também com o que não está bom, a gente se acostuma com o que é bom, mas com o que não está bom também a gente se acostuma. Então ele tem que cooperar no sentido de, por exemplo, uma prótese total, ele tem que ter força de vontade de usar essa prótese, porque a pessoa que já ficou às vezes anos, e acontece, é muito comum a pessoa ficar anos, porque aí entra a parte da autoestima, ela começa a se sentir muito feia, ela acha que não tem mais jeito, ela fica com vergonha de procurar o dentista, porque ela acha que a condição geral da boca, quer dizer, está tão feia, eu deixei chegar nesse estado, eu vou levar uma bronca do dentista. Enfim, passam inúmeras coisas pela cabeça da pessoa que façam com que ela não procure um dentista, e você vai estar restabelecendo também essa parte de autoestima dela. Agora, ela ficou muitos anos sem usar dentadura, por exemplo, sem ter dentes. Quando você coloca uma dentadura, ou mesmo a prótese, o implante, a prótese sobre implante, ela tem que reaprender a falar, reaprender a mastigar, né? Então existem até alguns sons que são mais difíceis, como o S, o R, algumas palavras mais difíceis, e isso requer o esforço do paciente. Em primeiro lugar, o paciente tem que estar muito disposto a se submeter a esse tratamento. Agora, os resultados são sempre muito favoráveis. Quer dizer, a autoestima, a pessoa deixa de ir num restaurante, ela deixa de ter uma vida social porque faltam alguns elementos, muitas não conseguem arranjar emprego por causa dos dentes, né? Ao passo que você restabelecendo, doutora Adenir, depois tem uma historinha bonitinha para contar, a pessoa volta a ter uma vida social saudável, né? Isso é muito importante, tá vendo? Presta atenção ali nos nossos endereços de atendimento gratuito, tá bom? Eu tenho que ir agora para aquele intervalinho, mas nós voltamos já aqui pela sua Rede Mulher de Televisão. Fui. Pauta Livre. Liliane Ventura convida você para um programa atual e dinâmico, entretenimento e debate, trazendo a informação até você. Pauta Livre, com Liliane Ventura. Hoje, 14h. Edneia Melo, antes 87 quilos, hoje 60 quilos. Você aqui na piscina, Edneia? Isso. Você sofreu algum efeito colateral? Nenhum. O produto é 100% natural. Você teve alguma dificuldade em mudar a sua dieta? Nenhuma. Vem cá, Márcia, que já chegou a pesar 90 quilos. Isso. Pessoal que está em dúvida, vale a pena ou não vale, Márcia? Com certeza. Vale muito a pena. A tua vida hoje é outra. Totalmente. Esse produto é desenvolvido dentro de uma universidade federal, tem a regularização
e os seus documentos tudo certinho com o Ministério da Saúde, portanto, aqui ninguém está para brincar com o seu dinheiro e muito menos com a sua saúde. Portanto, no FiberSun Plus, você pode confiar. Chega de passar vontade, chega de sofrer com exercícios. Imagine poder comer todas essas delícias e ainda emagrecer. O FiberSun Plus age como um ímã, retirando toda a gordura contida nos alimentos, que ficam no organismo e não conseguimos eliminar. Por isso, o FiberSun Plus é o único que pode ajudar a você a perder os pesos que deseja sem dietas rigorosas e devolve seu dinheiro se isso não acontecer. Apresentado em comprimidos, ao tomar o FiberSun Plus, você pode emagrecer 2 vezes mais rápido. Cada comprimido contém o equivalente ao que cabe em 2 ou mais cápsulas comuns. É tão eficaz que é o único que devolve seu dinheiro se você não perder os quilos que pretende. Ligue agora, porque esta é uma oferta especial e você ainda recebe este pote a comprimidos que cabe em qualquer lugar, além de um brinde surpresa se ligar neste momento. Ligue agora! Em 2002, mais de 674 mil casos de dengue foram registrados no Brasil. É hora de mudar essa história. A prevenção é fácil. Não deixe água acumulada. Coloque areia nos vasos. Guarde as latas e garrafas vazias de cabeça para baixo. Cuidado com os pneus jogados no quintal. Limpe as calhas e a laje da sua casa. Colabore. A prevenção é o melhor meio de se acabar com a dengue. Rede Mulher, a sua nova imagem. Personal Trainer, uma academia dentro de sua própria casa. Entre em forma com Mariana Dibi. Alongamento, localizada, aeróbica. Sempre uma atividade diferente em uma aula especial. Você não vai conseguir ficar parada. Cuide do seu corpo, entre no pique e pratique saúde com o seu Personal Trainer. Hoje, 6 da tarde. Oi, minha amiga, hoje o Saúde Feminina conversando como toda quinta-feira sobre saúde dos dentes. Estamos falando da reabilitação, né, da recuperação dos nossos dentes e da nossa autoestima por consequência, né? Estou aqui com muita alegria com a doutora Alessandra Mazzoni e com o doutor Adenir Ferreira Pinto. Quero mostrar para começar essa coisa maravilhosa aqui, ó, tá vendo? Aí o Renato vai mostrar para você. Isso aqui, que é o antes, também é uma prótese. Mas não tá ruim, né? Tá direitinha. Mas olha aqui depois que fez uma nova prótese. Que beleza que ficou esse rosto, tá vendo? É outra coisa, né? Porque tem que trocar também, estavam me dizendo aqui os doutores, a prótese, que a prótese você vai usar a vida toda. Olha aqui o lábio fechado, a diferença que faz, tá vendo? O antes e o depois, ó, os lábios antes e o lábio depois. Fica até mais direitinho aqui, tá vendo? Aqui em cima, fica certinho, né, doutor? Quer dizer que é prótese para toda a vida, mas são várias, não é uma só, né? Quando a gente fala que vai usar prótese para o resto da vida, não quer dizer que tenha que ser a mesma. Então, periodicamente, o paciente deve trocar essa prótese porque ela sofre um desgaste. O material é uma resina acrílica, então ela vai sofrer um abrasionamento, um desgaste natural como se fosse o dente mesmo, até mais que o dente. E mesmo os tecidos dentais, o osso, vai alterar, vai ter uma alteração óssea. Então, precisa sempre estar refazendo essa prótese. Então, periodicamente, tem que ser trocada essa prótese. Logicamente, não é a cada ano, mas um período de uns 5 anos, 6 anos, é um tempo satisfatório para uma prótese total. No caso de prótese total, as fixas também têm as suas manutenções. Agora, se for implante, também vai acontecer isso? Também vou precisar trocar as... Olha, o implante que é feito dentro do osso não precisa, na verdade ele não deve ser trocado, a ideia é que ele dure aí para o resto da vida, né? Agora, a prótese que vai sobre o implante, porque o implante ele é colocado para substituir a raiz do dente. Agora, a prótese que é colocada sobre o implante, ela vai estar na boca, sujeita aos mesmos desgastes que ocorrem com a mastigação, com os hábitos parafuncionais que cada indivíduo tem. Enfim, também vai sofrer, sendo de porcelana ou de resina, cada material tem uma duração diferente,
dente, mas vai sofrer um desgaste. Então tem que ser feita, além daquela manutenção anual que a gente pede que o paciente faça, o dentista vai detectar algum desgaste, alguma perda de altura, alguma perda de função, e aí está indicando uma nova prótese sobre o implante. Mas o implante que é feito dentro do osso não deve ser trocado se tiver tudo bem com ele. Né? Porque aí é como se fosse só a raiz, né? O que vai acontecer é o mesmo desgaste que acontece nos dentes, acontece também nas próteses que foram colocadas tendo o implante como base, né? Porque a gente fala no implante de maneira leiga e pensa em tudo, né? Mas esquece que são duas coisas, né? Uma é aquela coisa que vai lá dentro para substituir a raiz e outra é a prótese que vai por cima, né? Agora, a doutora Alessandra disse que o senhor tem uma historinha bonita aqui para contar? Exatamente, da reabilitação do paciente. Quando a gente fala em reabilitação, a gente está reabilitando as funções do paciente, mastigação, fonação, tudo. Estamos restabelecendo também a estética do paciente e também o indivíduo à sociedade. Então, o indivíduo, quando ele está sem os dentes, sem dúvida nenhuma, ele não vai se relacionar normalmente como qualquer pessoa. Então, ele mesmo vai se excluir. E é excluído pela sociedade, né? Então, o pessoal olha de maneira diferente. Aconteceu uma vez comigo, de um paciente que me procurou, tinha os dentes, estavam em péssimas condições. Na boca não tinha mais função aqueles dentes, ele não sorria, não passeava mais, não podia ir em restaurantes. E me procurou fazer uma prótese. E foi feita uma prótese total. Nós fizemos até o que a gente chama de prótese total imediata, onde a gente remove, faz a prótese, tem todo o processo de fazer a prótese, depois da prótese pronta que a gente vai lá e tira as raízes, que não tinha mais condições de aproveitamento. E colocamos uma prótese nesse paciente. No dia que colocou, ele foi com a mãe dele. Então, a mãe dele olhou nele, chorou e falou, pensei que nunca mais ia ver meu filho com dentes. E já era um rapaz de meia idade, um jovem adulto, né? Mas, então, quer dizer, a gente devolveu a alegria até para a mãe dele, aquela felicidade. Então, é importante essa parte social também de restabelecer os dentes para o paciente. Então, não é só a função, a gente olha todo um contexto, função, estética e o indivíduo da sociedade. A estética também é muito importante para a saúde, né, doutor? Sem dúvida. E acho que os dentistas, mais que ninguém, e os cirurgiões plásticos também sabem bem disso, né? Quanto é importante você deixar o seu paciente feliz com a estética. Você está falando do cirurgião plástico. Nós, hoje, nos nossos cursos, trabalhamos com um cirurgião plástico também, tem um cirurgião que participa da nossa equipe, e tem algumas coisas, como a colocação de botox, tudo que a gente faz em associação ao tratamento odontológico. Então, a gente restabelece a estética do paciente e tem um colega também que trabalha com a equipe e com a gente que vai lá e coloca o botox, o ácido hialurônico, né? Então, a gente procura restabelecer por completo o indivíduo. É muito importante, né? Que legal, né? Você fica toda novinha. O resultado é sempre muito prazeroso. Claro, né? Bom, tem aqui... meu nome é Elisete, desculpa, às vezes eu não consigo entender a letra nos fax, e também tem essas falhazinhas assim, desculpa. Ela mora no Jabaquara e ela quer saber se há inovação no campo de implante dentário para quem tem perda de massa óssea nos maxilares. Olha, você sabe que isso é bom ela ter falado nesse assunto, porque até para a prótese é feito isso hoje em dia. O que acontece? A pessoa, quando ela perde o dente, como a gente já falou, tem uma raiz que é implantada no osso dos maxilares, né? Quando você perde esse dente, aquele osso passa a deixar de ter função. Então, o que o organismo faz? Ele reabsorve. Não precisa mais daquele espaço vazio. Você removeu o dente onde tinha a raiz, fica um vazio, então ele reabsorve. O que significa? Que você perde essa região óssea aqui. Muitas vezes é o que a gente fala, para fazer implante ósseo, você tem que ver se a pessoa tem estrutura óssea suficiente. E hoje em dia o que a gente tem são os enxertos ósseos, né? Existem vários tipos de enxertos, como a gente já falou em outros programas. O próprio enxerto da pessoa, que é o autógeno, remove o osso de outra região do maxilar, da mandíbula, de modo geral, para reimplantar nela mesma, para criar osso, para que se possa colocar um implante. Às vezes tem que lançar mão de um osso que não seja dela mesma, que são associados com o próprio osso dela, que é hidroxiapatite. Enfim, recursos existem para se restabelecer o osso da pessoa, para que se possa fazer o implante. E hoje, como a gente tinha falado, a prótese é a mesma que antigamente? É a mesma. Eu não sei te dizer se antigamente já se faziam enxertos ósseos, mas hoje, para uma prótese total, também se lança a mão desse recurso, que é aquele indivíduo que perdeu tanto osso, ficou tanto tempo sem nada, que você vai ver, não tem rebordo ósseo nem para grudar a dentadura, para que a dentadura se adapte a esse osso. Então, se lança a mão desse recurso também para fazer uma prótese total. Quer dizer que tem recurso, né? Tem a Catiene lá do Paraná, doutor, que ela pergunta se existe rejeição no implante dentário.
Olha, pode ocorrer. A rejeição ela se dá geralmente por um descuido, às vezes, um mau cuidado, o paciente não cuida adequadamente, então pode ocorrer sim uma rejeição, mas no geral não. O material utilizado é totalmente biocompatível. Então o material que é colocado dentro do osso, o implante dentário mesmo, é bem biocompatível. Então a rejeição é em número muito pequeno, a gente nem considera. E a Elaine de São Bernardo quer saber se existe algum método caseiro para clarear os dentes. Olha, Elaine, eu não conheço nenhum confiável. Eu já ouvi dizer que algumas farmácias vendem esses produtos que a gente usa no consultório para clarear os dentes. Ah, tem um que vende até na televisão, Na televisão, pois é, só que aí você tem um problema, que você não tem o controle que é feito pelo dentista de que região que está indo esse material, porque nós confeccionamos moldeiras individuais, próprias que só cabem na boca daquele paciente, recortado adequadamente para que o produto não fique na gengiva. Existe o clareamento que é feito no consultório hoje, que a gente fica monitorando o tempo inteiro para ver se não vaza material, enfim. Esses materiais, esse produto que vendem até por televisão, eu não posso dizer que não seja bom, porque eu não conheço, mas eu não teria um controle, um dentista não tem um controle, você não sabe as consequências e as sequelas, porque tem um tempo que você pode usar de clareamento, né? Então, tem gente que usa além do tempo permitido, e isso pode trazer sequelas até muito perigosas para esses dentes. Eu não conheço nenhum produto que seja, olha, esse produto vai clarear os seus dentes. Não, o que você tem que fazer é uma higiene dentária. Às vezes você tem umas manchinhas que a própria higiene tira, mas produto para clarear caseiro de confiança eu não conheço. Não sei se o doutor Adenir conhece algum que possa estar falando. Olha, existem vários métodos, né? O caseiro existe, tem muitos colegas que utilizam o método caseiro, mas é como a doutora Alessandra falou, o controle sai do profissional. Eu acho que como a gente está fazendo uma agressão ao dente, é sempre importante a gente ter um controle sobre isso aí. Não pode ser usado indiscriminadamente. Então o produto pode até clarear, mas pode trazer algumas consequências desagradáveis. A principal uma delas seria a sensibilidade dentinária. Então, porque é um produto que vai agredir o esmalte dental e traz uma sensibilidade. Então é importante que o paciente tenha um controle sempre acompanhado do profissional dentista. Então a sugestão que a gente tem para passar é que seja feito esse clareamento no consultório, porque o dentista está preparado para todas as situações que possam acontecer de sensibilidade, de uma alergia, alguma coisa assim. Enfraquece também o dente? É uma agressão, o dente sofre uma agressão. Não enfraquecer não, agora dentro do protocolo. Você seguindo o protocolo rigorosamente, não enfraquece de maneira nenhuma, é uma sessão totalmente segura. Agora, indiscriminado, qualquer coisa faz mal. Então, o uso indiscriminado não é recomendado. É a tal história da automedicação que eu vivo falando aqui para você, viu, Elaine? Método caseiro, mas não automedicação, sempre com o seu dentista ali controlando, né? É isso aí. Bom, quero agradecer muito a presença da doutora Alessandra Mazzoni e do doutor Adenir Ferreira Pinto. Eles estão tristes hoje, esses dois aqui, porque os dois são palmeirenses. Olha, se é possível, uma coincidência tão tristíssima. E lembrar você que amanhã a gente fala aqui sobre uma novidade maravilhosa no campo dos cosmecêuticos. Tem um creme novo que vai revolucionar mais a sua vida do que o tal do DMAE. Você não pode perder. Até amanhã.